e me faz sentir feliz. Quero sua paz, paz, paz. Quero sua paz em meu viver, porque eu não posso viver sem o meu Jesus. E a sua paz, 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 paz. Quero sua luz, luz, luz. Quero sua luz em meu viver, porque eu não posso viver sem o meu Jesus. E a sua luz, 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 luz. Quero seu amor, amor. Quero seu amor em meu viver, porque eu não posso viver sem o meu Jesus e o seu amor, amor. Vamos cantar, vamos cantar. Quem nos criou e nos salvou, vamos cantar sem cessar ao nosso grande Deus. Vamos orar, vamos orar. Quem nos criou e nos salvou, vamos orar sem cessar ao nosso grande Deus e confiar. E confiar. Quem nos criou e nos salvou, sem confiar, sem cessar ao nosso grande Deus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu, para o teu, para o teu louvor. Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará. Com fé e amor a cada dia, Deus irá fazer o impossível acontecer. Sempre me guiará e também me guardará. Com fé e amor a cada
cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Deus irá fazer o impossível acontecer. Talvez os irmãos não conheçam esse louvor, mas a verdade é a palavra do Senhor em Isaías 41:10, mas cantemos assim. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera sobre nós. Oh, a Ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Oh, a Ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera sobre nós. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo,
Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pode se sentar, igreja. Convido o nosso irmão Lucas Otávio. Bom dia, irmãos. Glória para o Senhor esteja com todos vocês, amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado uma semana que passou muito especial, com a bênção, com a fé, e está nos fornecendo uma semana, meu Pai, que se inicia com a Tua graça, meu Deus. Põe os nossos pedidos em Tuas mãos. Pusemos nossos pedidos, meu Pai, para que o Senhor possa nos acolher, que o Senhor possa nos ajudar em tudo aquilo que precisarmos, meu Deus. Possamos a cada dia, meu Pai, através das Tuas Escrituras, meu Deus, saber como lidar, meu Pai, com amor, como lidar com a fé, como lidar com tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Agradecemos mais uma vez pela vida, meu Pai, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por tudo aquilo que pedimos, meu Pai, sempre está conosco, Deus. Mais uma vez pedimos ao Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Pai, que nos dê um dia abençoado, meu Pai. Que nos dê uma semana abençoada, uma semana de propósito, na graça do Senhor, Deus. Louvamos o Teu santo nome. Amém. Estou alegre aqui, com Cristo Jesus. Estou alegre aqui, porque levou meus pecados pra longe de mim. Agora estou alegre aqui. Estou cantando aqui, com Cristo Jesus. Estou cantando aqui, porque levou meus pecados pra longe de mim. Agora estou cantando aqui. Estou orando aqui, com Cristo Jesus. Estou orando aqui, porque levou meus pecados pra longe de mim. Agora estou orando aqui. Estou louvando aqui, com Cristo Jesus. Estou louvando aqui, porque levou meus pecados pra longe de mim. Agora estou louvando aqui. Estou alegre aqui, estou cantando aqui, com Cristo Jesus. Estou orando aqui, porque levou meus pecados pra longe de mim. Agora estou louvando aqui. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. De novo, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes
esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Amém. Preparação para a ceia com o nosso irmão Abílio. Vamos louvar o Senhor. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para Ele derramar. Amém. Abílio, por favor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Bom dia. Que a verdadeira graça de Deus esteja com todos nós nessa manhã. Amém. É o nosso momento de participar da ceia. É um momento especial? É um momento importante? Ou um momento marcante? Momento de lembranças do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Momento de reverência, momento de respeito, momento sagrado, momentos que a gente realmente temos que pensar sobre Jesus naquela cruz por nós. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 23 a 28. 1 Coríntios, Paulo nos ensina sobre a ceia do Senhor. E esse momento que vamos falar, Paulo
fala lá em 1 Coríntios 24, 11 e 24, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. A ceia é isso, irmãos. Memória viva do sacrifício de Jesus na cruz. Quando comemos do pão, bebemos do cálice, estamos dizendo: eu creio que Jesus fez por mim. Amém? Eu creio nesse amor na cruz por mim. Eu anuncio que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. 1 Coríntios 11, 28. Primeiro Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Nessa manhã que vamos participar da ceia, eu e você, temos guardado mágoa no coração? Preciso pedir perdão a Deus ou alguém? Tenho vivido de forma que honra o sacrifício de Jesus? Jesus morreu por amor. Ele nos chama hoje para viver em santidade e gratidão. Vamos participar com fé e com respeito e com o coração aberto para Ele. Irmãos, não é apenas pão, não é apenas o suco, mas o símbolo do maior amor que já existiu. Que nessa manhã nós possamos realmente abrir o nosso coração e trazer à nossa memória realmente esse grande amor, esse grande sacrifício de Jesus por nós. E que Deus nos abençoe nesse momento santo. Glória a Jesus que vive e reina para sempre. Eu vou orar, logo após os nossos irmãos vai estar nos servindo aí. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão sagrado, Senhor. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que entregou sua vida por nós naquela cruz. Obrigado pelo pão que representa, Senhor, o corpo de Cristo, e pelo cálice que simboliza o sangue da nova aliança. Pedimos, Senhor, que purifique e nos ajude, Senhor, a examinar o nosso coração e a perdoar, a viver em comunhão uns com os outros. Receba, ó Deus, nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ser como Cristo, ser como Cristo, tudo que eu peço, ser como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, ser como Ele, viver como Cristo, viver como Cristo, tudo que eu peço, viver como Ele, no meu caminho, daqui à glória. Tudo que eu peço, viver como Ele.
amar como Cristo, amar como Cristo, tudo que eu peço, amar como Ele, no meu caminho, daqui a glória, tudo que eu peço, amar como Ele, ser como Cristo, ser como Cristo, tudo que eu peço, viver como Ele, no meu caminho, daqui a glória, tudo que eu peço, amar como Ele. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto, não volto não.
Todos participaram? Bem? Chegada a hora da oferta, queria chamar o nosso irmão Bruno Martins. Bom dia, Igreja do Senhor. Que a graça e a paz estejam com todos nós, para a honra e glória de Deus. Eu queria trazer uma reflexão para nós hoje, onde nós estamos colocando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso sustento. Antigamente, o povo de Israel, ele era aprisionado pelo povo egípcio. Aquele povo era um povo forte, um povo guerreiro, um povo cheio de carros de guerra, e a segurança deles era essa. Mas quando Deus tirou o seu povo daquele cativeiro, não restou nada. Não tinha mais carros de guerra, não tinha homens para proteger as suas casas, as suas famílias, não restou mais nada. Hoje, onde que nós estamos colocando a nossa segurança? Será que é no nosso trabalho? Será que é na nossa família? O nosso pilar, será que é a nossa esposa, o nosso marido? Se é, está errado. Porque o nosso pilar, a nossa força tem que vir do Senhor. Eu queria ler uma passagem que está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8 diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. E a gente já conhece o resto. A gente sabe que Deus deu autoridade para que Satanás pudesse fazer o que ele quisesse fazer, não só com os bens de Jó, mas também com a família dele. E a gente sabe que no final, nem com todas as provações que ele passou, ele não voltou contra Deus. E eu queria ler ainda uma passagem que está lá no livro de Salmos, no capítulo 37, versículos 35. Salmos capítulo 37, versículo 35. Ao contrário, peraí, deixa eu colar aqui de novo. (37, 35). Vi um homem ímpio e cruel florescendo como as flores das árvores nativas, mas logo desapareceu, e não vi mais extinta, embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Na verdade não era essa passagem que eu queria ler, não, eu queria ler aquela passagem que diz assim, que eu já fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi um ímpio mendigar o pão. Jó mesmo naquele período de provação que ele passou, a Bíblia não diz claramente, mas eu creio que aqueles amigos que foram até julgá-lo, levaram sustento para ele. Não deixou ele mendigar o pão. Então a Bíblia ela não mente quando ela fala que se nós formos justos, se nós formos fiéis a Deus,
se nós entregarmos toda a nossa vida ao Senhor, nós não vamos mendigar o pão. E igual nós cantamos um cântico aqui ainda há pouco, falando que, e pedindo a Deus para que nós não esqueçamos dele, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser, vem do Senhor. E quem sabia disso é aquela viúva pobre, que ofertou tudo que tinha em favor de Deus. Eu também creio que aquela viúva, naquele dia que depositou tudo a Deus, que depositou até a sua esperança em Deus, é um exemplo para todos nós, porque para ela não faltou nada. Eu creio disso. E assim também creio que se nós agirmos dessa maneira, nós seremos abençoados e protegidos por Deus. Vamos orar em favor dessa oferta, que é para ser usada em prol da Igreja do Senhor, que é para ser usada em prol das pessoas que vão vir a crer por causa dessa oferta, por causa dos nossos exemplos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos honrado, tem nos guardado e tem nos abençoado, Pai. Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós podemos ser, vem do Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, essa oferta que nós, como já aprendemos, já separamos ao Senhor, para que nós possamos entregar em Tua presença, para que possa ser abençoado e abençoar todas as outras pessoas, Deus. Nós agradecemos muito, Senhor, a vida que o Senhor tem nos dado. Por favor, Pai, continue colocando no nosso coração que o nosso pilar, a nossa fortaleza é o Senhor, não é o nosso trabalho, não é a nossa casa, não é a nossa família, e sim o Senhor, Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. É chegada a hora de nós recebermos a mensagem de Deus. Gostaria de convidar à frente nosso irmão Roberto, que irá fazer a leitura, para logo após da leitura, nosso irmão Cláudio. Bom dia, amada Igreja de Cristo, que o amor do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Antes da leitura, nós queríamos agradecer a cada um que se encontra hoje nos visitando, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
com certeza Deus se agrada muito de saber que vocês hoje estão aqui, procurando aprender e fazer a vontade do nosso Deus. A leitura se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 9. Amém, igreja? E quanto mais sábio for o pregador, quanto mais sabedoria ao povo ensinou e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer que seja bom, quer que seja mau. Irmão Cláudio, por favor. Segunda palavra. Eles não querem que eu agradeça o Cláudio. Cortaram o meu microfone. Senhor, quando a ovelhas não ouve uma voz, um pregador manda dois, né? Então eu vou ter dois pregadores aqui. Não. Nós só queremos estar agradecendo ao Senhor pela vida de Cláudio, e nós queremos agradecer a Deus que acompanhou os estudos que Ele deu nesses meses. Foi maravilhoso, Deus usou ele com muita sabedoria. Então nós queremos agradecer a Ele pela vida, pela dedicação a Ele, como também usou o Ronaldo, nós agradecemos. E o próximo instrumento do Senhor para os estudos é o nosso irmão João Carlos. Ele vai estar nos ajudando com a ética cristã. Então nós convidamos todos os irmãos a chegarem cedo para o estudo da palavra do Senhor. Eu sei que nesse frio é difícil, mas Deus vai te acolher de tal maneira que vai ser um privilégio muito grande estarmos juntos mais uma vez para honrarmos e glorificar o nome do Senhor. No dia 17, então nosso irmão João Carlos vai estar iniciando esse estudo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui essa manhã, não somente hoje, como sempre. Dois recados. O primeiro, eu gostaria de agradecer o Cleiton. Fica de pé, Cleiton, por favor, para os irmãos te conhecerem. Cleiton é o irmão do nosso irmão Kleber, que está nos visitando, veio lá de Santa Catarina. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Seja muito bem-vindo. E qualquer dúvida que você tiver da palavra do Senhor, estamos à disposição. Deus te abençoe. Pode ficar à vontade, por favor. E o segundo ponto é que hoje pela manhã o Célio foi mais rápido que eu e me impediu de dar um último recado, como professor da escola dominical, que é quem tiver interesse de fazer um para casa, que seria fazer um resumo de toda a aula. Mas não precisa ficar com medo, não é? Porque eu vou passar o material. O que eu queria era que você pudesse, com as suas próprias palavras, não é, poder escrever numa folha qual a importância da cruz de Cristo para você. Aí quem sentir no coração o desejo, me fala, que eu pego e mando ou pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom?
E quem quiser também, eu posso mandar os vídeos de um médico falando sobre a morte de Jesus. Agradecer a Laura pelo brilhante trabalho que ela fez editando esses vídeos. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, nos achegamos à Tua presença, agradecidos pelo Teu infinito amor, bondade e misericórdia. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu por nós, nos dando a oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos para bendizer, honrar e glorificar o Teu santo nome. Nesse momento, ó Rei, nos achegamos na Tua presença e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando através do Teu Santo Espírito, a fim de que a Tua palavra dita nessa manhã faça morada em nossos corações e mentes e que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, nos fortaleça com a Sua destra poderosa hoje e sempre. É em nome de Jesus que Te bendizemos e oramos. Amém. Obrigado, Roberto, pela leitura. Como o Roberto leu, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que nós podemos ter uma vida significativa, uma vida que realmente vale a pena ser vivida e principalmente com o Senhor? Essa é uma pergunta fundamental. Como é que eu faço para ter uma vida, falando no popular, uma vida boa, mas uma vida que realmente vale a pena ser vivida? E essa resposta nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes. Ao finalizar o seu livro, o pregador, que é Salomão, ele nos oferece evidências da sua própria credibilidade como porta-voz de Deus. Ele, sendo sábio, lembrando que a sua sabedoria foi dada por Deus, não veio dele mesmo, como está lá em 1 Reis 3, de 5 a 14, quando ele tem um sonho, ele tinha motivos para incentivar as pessoas a ouvirem as suas palavras. E ele quis usar a sua sabedoria dada por Deus, não somente para si, mas ele queria compartilhar com as outras pessoas. Então ele estabeleceu o nobre objetivo de ensinar ao povo o conhecimento, as verdades de Deus. E isso não é só privilégio de Salomão, pelo menos não era para ser, porque nós também somos incentivados por Jesus a fazer a mesma coisa. Quando nós olhamos lá em João 8:32, Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Do pecado, do engano, da maldade, do erro. E 2 Pedro 3,18 diz da seguinte forma, que eu entendo ser um mandamento. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no conhecimento e na graça. E por que que isso é tão importante? Porque desconhecer as verdades de Deus implica em ruína. E Oséias, quando ele escreveu o seu livro, no capítulo 4, versículo 6, ele diz aquela frase célebre: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Isso é super, ultra, mega, max importante. O homem sábio, Salomão, ele pensa na melhor maneira de expressar essas verdades. Da mesma maneira que todos nós, discípulos de Cristo, servos e servas, devem também avaliar qual a melhor maneira de se comunicar com as pessoas, falando-lhes a verdade divina, única, pura e simples. Vamos ver duas formas como Salomão agiu. Primeiro, abarcando os versos 9 a 12, nós vemos que
há uma busca diligente por parte do pregador pela verdade. Salomão, o homem mais sábio dos seus dias, ele compartilhou a sua sabedoria com os outros. E o que nós sabemos da palavra de Deus, nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Primeiramente, Salomão atentou, é o que diz o versículo 9, em buscar a melhor maneira de escrever provérbios. Essa palavra atentou, ela tem a força de uma avaliação cuidadosa, meticulosa. Ou seja, ele ele investiu tempo e energia considerável para decidir e definir como ensinar essas verdades. E nós devemos fazer o mesmo quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus. Devemos atentar para o que nós lemos, para poder passar para os outros da melhor forma. Em segundo lugar, aqui diz que ele esquadrinhou a melhor maneira de comunicar os provérbios. A palavra esquadrinhar, ela enfatiza um exame e teste puramente cognitivo e analítico. Ou seja, ele foi bem preciso no seu estudo. E nós devemos fazer o mesmo. Ah, Cláudio, mas é tão difícil, eu não tenho tempo. Ah, você tem. Tem. Quando você quer fazer uma coisa que você gosta, você sempre arruma tempo, não é? Então você tem tempo suficiente para ler a palavra de Deus, para atentar para ela e esquadrinhá-la, para aprender e repassar para os outros. Em terceiro lugar, Salomão afirmou que ele empenhou em compor muitos provérbios. A palavra compor aqui significa literalmente endireitar. Então, o uso dessa palavra indica que o pregador, Salomão, ele dedicou a mente e empenhou-se para organizar as ideias e apresentá-las em provérbios. Frases curtas, mas de profundo impacto. Eles foram registrados de uma forma que evidencia um fluxo de pensamento cuidadosamente planejado. Não sei fazer isso não, Cláudio. Não sei não. Sabe? Nós cantamos aqui que o Espírito Santo faz o quê? Nos ensina a orar. E se ele mora e habita dentro de nós, ele pode nos capacitar a fazer exatamente isso. Ah, mas eu não sou sábio igual Salomão. Será? Será? Eu creio que sim. Vai depender do quanto que você vai permitir que Deus atue em você. Em quarto lugar, Salomão procurou achar palavras agradáveis. Atenção, palavras agradáveis não significa falar o que o outro quer ouvir, mas é a maneira adequada, precisa, cirúrgica, que ele precisa ouvir. Muito diferente. Significa, quando diz a palavra procurou, que é comum no Antigo Testamento, ela indica diligência no estudo e pesquisa. Então Salomão, ele ponderou os vários meios de comunicar e estudou diferentes estilos homiléticos, ou seja, como extrair do texto e aplicar na vida dos seus ouvintes. O seu objetivo nobre era achar palavras agradáveis, que a gente pode traduzir como apropriadas. Palavras que ele sabia que de uma forma, ao fazer a comunicação, seria muito mais eficaz. Quando você lê lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo, ele nos ensina da seguinte forma. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então eu tenho que pedir a Deus sabedoria para Ele me ajudar a fazer isso.
porque de mim, para mim, comigo, não vai dar certo. Salomão não queria ser ácido nem ofensivo ao apresentar a verdade. Ele queria apresentar a verdade como ela verdadeiramente é, verdadeira. Ao contrário, a sua intenção era comunicar de uma forma favorável à receptividade do ouvinte. Ele não estava disposto a abrir mão da verdade, coisa que muitas vezes nós homens fazemos. Para tentar atrair, nós falamos palavras que as pessoas gostam e querem ouvir. Mas Jesus nunca fez isso. E como Ele é nosso modelo e nosso mestre, nós devemos agir como Ele de fato o fez. Ele queria comunicar a verdade da melhor maneira possível. E por fim, Ele diz que decidiu escrever palavras de verdade. Ele pretendia que essas palavras da verdade fossem escritas com retidão, sinceridade, honestidade e integridade. Ele estava ciente da dificuldade de ensinar conceitos que são tanto tão verdadeiros como também não agradáveis. Porque às vezes a verdade dói. E dói, às vezes, num nível lacinante, mas nós precisamos ouvir isso. Assim como ele sabiamente analisou qual seria a melhor maneira de comunicar a verdade, os discípulos de Jesus, os cristãos de hoje, também precisam refletir sobre qual a melhor forma de ensinar as verdades de Deus. Olha comigo em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26, nós vamos ler rapidamente. Olha o que Paulo fala com Timóteo e também fala conosco. 2 Timóteo capítulo 2, 24, ele diz assim: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Traduzindo, temos que pedir a Deus sabedoria para saber como falar e responder, para livrar as pessoas das garras do mal. Foi isso que Paulo fez ao longo de toda a sua jornada cristã. E isso é necessário, porque o verdadeiro evangelho, ele produz a convicção do pecado, do erro, o arrependimento profundo e verdadeiro, uma mudança de vida plena e a transformação do caráter na pessoa. Nenhum discípulo de Cristo que deseja falar de Jesus para outras pessoas, ele deseja errar o alvo ao ensinar a verdade. Ninguém quer falar errado. Então Salomão empenhou-se consideravelmente na tentativa de ser um comunicador eficiente. Ah, Cláudio, mas eu sou pesado de boca, eu não sei falar não. Aí eu vou dizer para você, engraçado, eu já li em algum lugar alguém falando a mesma coisa. E no final, ele acabou fazendo o que Deus mandou. Estou falando de Moisés. Então, ele observou que as palavras dos sábios são ferramentas eficazes para promover reformas não somente espirituais, mas também pessoais. E aqui na expressão, fala pregos bem fixados. Isso transmite a ideia de palavras que atingiram o alvo almejado, estando firmemente plantadas no coração e na mente dos ouvintes. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, que é o único pastor. Salmos 23:1 fala que o Senhor é o meu pastor. E Salmos 80, versículo 1, fala que o Senhor é o pastor de Israel.
como nós somos o Israel espiritual de Deus, então ele é nosso pastor também. Ele é a fonte da verdadeira sabedoria, é o que diz 1 Coríntios 1, 23, 19. E ele dá sabedoria aos que a pedirem em oração. Tiago 1, 5 fala isso. Se você quer sabedoria, você pede para quem? Para mim? Para Deus. Então, se eu não tenho sabedoria para falar, para agir como Salomão, então eu posso pedir a Deus a sabedoria para que, da mesma maneira que Salomão agiu, eu também possa agir. Da mesma maneira que ele atingiu o objetivo falando com seus ouvintes, nós também podemos falar com aqueles que nos cercam. E Salomão, ele estava expressando, né, o desejo de todo mensageiro. Ele queria que as suas palavras se fixassem nas mentes dos seus ouvintes. E existem 4 lições que nós podemos aprender aqui. Perdão, 3. Primeiro, nós não estamos usando qualquer prego. Entenda bem. As palavras que nós comunicamos não são nossas, ou pelo menos não deveriam ser, mas elas procedem da boca de Deus. Ah, como assim? É a palavra de Deus que você tem ali em mãos. Paulo, ele não tinha vergonha do evangelho porque era o poder de Deus para a salvação. Romanos 1, 16. Então o mundo não precisa de pregos humanos. Os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas opiniões, os nossos achismos. Ele precisa da palavra que pode salvar as suas almas, que é o que Tiago fala lá no capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21, ele é bem incisivo quando ele fala o seguinte: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós temos a palavra implantada em nós. E ele termina dizendo: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se ela é poderosa, está implantada em nós para salvar a nossa alma, ela também é capaz de fazer a mesma coisa com os nossos ouvintes. Segundo, temos que saber onde estão os pregos. Quando ensinamos as verdades eternas de Deus, precisamos garantir que elas estejam alcançando o coração dos nossos ouvintes. Eu estou falando, mas estou falando para quem? Eu estou falando, mas estou falando como? E em terceiro lugar, nós temos a responsabilidade de fazer e pregar o que é certo. Servir a Deus não é só tirar um dia específico da semana para vir à igreja. Orar e agradecer. Servir a Deus é um modo de vida, é uma constante comunhão, é um viver para Ele todos os dias. Ah, mas é muito difícil. Será? Eu acho que não. Exemplo nós temos. Jesus fez isso todos os dias. E se Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso modelo, conseguiu, ele provou ser possível, então, exemplo nós temos. A obediência à palavra de Deus vai nos fazer perder pessoas, perder ambientes, perder prazeres momentâneos, mas vai nos levar a viver uma eternidade com Deus. E nada, absolutamente nada, se compara a isso. Portanto, sejamos um cristão, uma cristã fiel. Busquemos a verdade, ouçamos a verdade, aprendamos com a verdade, amemos a verdade, digamos somente a verdade e defendamos a verdade até a morte. Ah, por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Foi assim que todos os apóstolos fizeram. E foi assim que os cristãos antes de nós fizeram. Então, por que fazer diferente? Vai estar errado. Assim sendo,
A verdade é Jesus, é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é uma opção. Não é uma opção, ela é uma necessidade nossa. Nós não podemos pensar em crescer espiritualmente e sermos fortes sem ela. Porque de mim, para mim, eu não sou nada. O que importa é o que as Escrituras ensinam, e não o que eu, você, a sociedade pensa ou acredita. E isso não muda. Isso é imutável. E aqui no finalzinho do versículo 12, ele diz que a expressão demais refere-se a livros que não são na palavra de Deus. As opiniões sobre a vida, as filosofias sobre como deveríamos viver, podem até serem lidas e verificadas, como diz 1 Tessalonicenses 5:21, que Paulo fala que nós devemos julgar tudo e reter o que é bom. Não é errado estudar ou ver opiniões diversas, mas como nós sabemos que a nossa vida nessa terra é curta, é passageira, nós devemos fazer o melhor uso do tempo que nós temos. E de que maneira? Aprendendo as verdades importantes da palavra de Deus. Por quê? Porque são elas que afetam a nossa vida e a eternidade. Os estudantes sábios da Bíblia entenderão e falarão o que ela diz, porque sabem que se não fazer o que ela diz, isso faz mal para a nossa saúde física e espiritual. Não devemos confiar no ensinamento dos homens. Podemos ler, mas precisamos estudar as Escrituras. Por quê? Porque ela é o livro da verdade. E em João 17:17, Jesus falou, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ela servirá de fundamento também para o nosso julgamento. É o que diz João 12:48. E o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ela se concentra na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1:2 fala isso. E por fim, Salomão diz o quê? Ele diz ter encontrado a resposta de como ele poderia desempenhar o papel ao qual ele se propôs de ter uma vida que agradasse a Deus, uma vida eficaz. Os versículos 13 e 14 concluem brilhantemente o seu livro. Ele encerra o seu sermão e a conclusão se encaixa perfeitamente ao tema geral do livro, que é a necessidade de reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas o tempo todo. Aqueles que reconhecem a Deus seguem os dois imperativos principais aqui sugeridos. Os versículos 13 e 14, ele fala o quê? De tudo que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, deixa eu resumir para você, para ficar mais fácil. Salomão havia falado muita coisa, mas agora era a hora de expressar alguns pensamentos finais. Inicialmente, ele buscou satisfação, quase como se estivesse realizando uma experiência científica, quando você lê lá Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 23. E a conclusão que ele chegou foi que a vida sem Deus, ela é uma longa, cansativa e infrutífera busca de prazer, significado e satisfação. Traduzindo para o bom português, não vale nada. Cláudio, mas minha vida é boa. Bacana, que legal, que bom. Mas e depois? O que tens preparado, para quem será? Quando você fechar os olhinhos, se mudar para o condomínio aonde várias pessoas estão reunidas, o que vai ser depois? É algo a se pensar, não é? Então,
acima de tudo, ele viu que sem Deus nenhum prazer ou felicidade é possível. Sem Deus, a satisfação, a busca perdida, infrutífera. E acima de tudo, nós devemos procurar conhecer a Deus e amá-lo. Por quê? Porque Ele dá sabedoria, conhecimento, alegria e vida. Nos termos dele. Nos termos dele. A vida, ela vai continuar sem sentido se não incluir Deus. Tem um hino que diz assim: sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada podemos fazer. É um hino curtinho, mas que traz em si um ensinamento muito grande. Sem Deus, a vida é vazia, mas com Deus, ela tem significado e valor. O resumo do sermão de Salomão dá em 2 pontos principais. O primeiro é preciso temer a Deus. Ele havia feito essa demonstração várias vezes antes de enfatizá-la aqui. Eclesiastes 3, 14, 5, 7, 7, 18, 8, de 12 a 13. E a palavra equivalente a temer significa muito mais do que um respeito saudável. Descreve um terror, um reconhecimento temeroso da própria fraqueza e indefesa na presença daquele que tem poder ilimitado. Jesus também nos ensinou a temer a Deus, lá em Mateus 10, 28, quando ele fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não precisa temer o homem. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tenha medo de mim. Presta atenção. E a próxima exortação de Salomão é: guarda os seus mandamentos. Parece lógico que esse conselho venha após tema a Deus, pois ninguém é convencido a obedecer aos mandamentos de Deus sem demonstrar o devido respeito, temor a Ele, ao seu poder e ao seu julgamento. João convocou todos a praticar o amor perfeito, porque lança fora o medo do julgamento. 1 João 4, 18. A intenção dessa declaração dele é estimular a todos a fazer o que Jesus pediu quando ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. E quando nos consagramos, nos entregamos a Jesus, a Ele e aos seus mandamentos, nós não tememos ser condenados, porque 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A palavra traduzida por guarda, já estou finalizando, representa uma ação contínua, bem como uma devoção aos mandamentos de Deus. Então guardar não é fazer só hoje, esquecer 3 meses e por aí vai. É todo dia, né? Não se pode oferecer serviço a Deus apenas da boca para fora e ser agradável a Ele, porque Ele vai saber e vai agir de acordo com a sua justiça para conosco. A obediência deve ser genuína e contínua, como foi com Cristo. E essa é a primeira menção dos mandamentos de Deus aqui em Eclesiastes. Mas Salomão já havia feito menção ao fato de que Deus tem um padrão superior a qual todos vão precisar prestar conta. Eclesiastes 5, de 1 a 7 e 11, 9. O desafio para temer a Deus e guardar os seus mandamentos é uma conclusão adequada, porque haverá um dia de julgamento. E nesse dia, Deus há de trazer a juízo todas as obras. As nossas ações serão expostas diante de Deus, quer sejam boas, quer sejam más. João 5, 28, 29. E isso mostra o aspecto totalmente inclusivo do julgamento divino. Ninguém vai ficar de fora. Não tem ninguém bonito para ficar de fora. Todo mundo vai ser julgado. Todo pecado, público ou privado, será exposto.
E a ideia de que as obras que estão escondidas serão expostas é um pensamento novo em Eclesiastes, mas não no Antigo Testamento. Salmos 9:8 diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Só os tolos acreditam que os pecados ocultos do homem também estão ocultos a Deus. Essa verdade também é ensinada no Novo Testamento, como diz lá em 1 Coríntios 4:5. A vida após a morte, ela está implícita aqui. Todos nós vamos enfrentar, vamos comparecer, para ficar mais bonito, leve, Deus no julgamento final. Ele será o nosso juiz. E esta é realmente uma verdade bíblica, imutável e séria. Uma razão legítima para seguir as instruções de Salomão, pois haverá um dia um juízo. Mateus 16:27, João 5:28-29, Atos 17:30-31, Romanos 2:5-10, 2 Coríntios 5:10, Apocalipse 20, de 11 a 21:8. Todas as pessoas importantes e influentes que já viveram estarão lá. Ninguém será deixado de fora ou esquecido. Então eu pergunto para mim e para você, diante dessa verdade, não devemos todos nos preparar para o dia do juízo que está chegando? Ah, Cláudio, eu sou jovem. Eu também sou. Também. Mas, quem disse que nós vamos chegar amanhã? Ninguém. Ninguém. Nos versículos finais, Salomão não disse nada que ele já não tivesse dito repetidamente. E essas palavras conclusivas fornecem uma base para uma vida equilibrada. O homem pode desfrutar a vida, Eclesiastes 9:9, 11:9. Mas esse desfrute deve ser temperado com reconhecimento da presença e do julgamento de Deus. Deus nos dá a liberdade de plantar o que a gente quer, mas Ele é completamente justo em nos permitir sofrer a consequência da nossa escolha. Cuidado com o que nós vamos plantar. Concluindo, Salomão nesse texto nos mostra o quão importante e necessário vivermos para Deus. Como falarmos das coisas de Deus para aqueles que nos cercam, e ele nos mostrou como agir, que é buscar a verdade, a qual está somente em Deus, viver essa verdade e transmitir essa verdade da maneira como nos ensina a palavra. Segundo Timóteo 2:2 fala: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Não esquecendo de pedir a Deus sabedoria de como fazer isso, a fim de dizer exatamente o que o Senhor deseja que seja dito. E é por isso, e por que isso é importante ser feito? Porque haverá um dia em que eu e você e todo mundo vamos comparecer diante do Senhor para sermos julgados por Ele. O aviso de que tudo que foi feito na terra vai ser recapitulado no último dia não visa assustar o homem, mas impor-lhe uma contenção santa, por assim dizer. Se Deus julgará todos esses atos, então segue-se que os que estiverem sendo julgados serão ressuscitados e serão capazes de aparecer pessoal e conscientemente perante o Deus vivo para receber o seu veredito. Ou seja, quando eu estiver diante do Senhor, Ele dizer: Cláudio, venha, eu vou ouvir alta e clara a sentença. A implicação é que a morte não é um ponto final para o autor desse livro. Então a conclusão de Salomão deve ser a nossa também. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o sentido da vida. Não importa quais sejam os mistérios e as aparentes contradições da vida, devemos trabalhar tendo em vista o único propósito de conhecer a Deus. O melhor caminho é viver a vida para Deus
e estar pronto, preparado para o juízo, é o que Mateus 25, 31 a 46 diz. Prestaremos conta a Deus de tudo quanto fizermos, até dos atos secretos, sejam eles bons ou maus. Paulo falou lá em Romanos 12, 2,16 o seguinte: haverá um dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, há de julgar os segredos dos homens. E aqueles que temem a Deus, guardam os seus mandamentos, terão motivo de alegria quando esse dia chegar. 1 Pedro 4, 13. Que possamos agir de maneira tal para que mais pessoas também tenham a mesma alegria que nós. Por quê? Porque o Evangelho é eterno. Porém, eu e você, não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto nós vivemos. Que Deus nos dê a sabedoria plena para agirmos como Ele assim deseja. Que Deus nos abençoe. Convido a igreja a séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Queria chamar o nosso pastor Carlos Henrique, ele fez a abertura e eu vou pedir a ele que encerre com oração para nós irmos para os nossos lares. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos deu de estar glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter uma semana de vitória na Tua presença, ó Pai. Como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve, que o Senhor venha estar nos usando conforme a Tua palavra. Em Cristo Jesus eu lhe oro e lhe agradeço agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos.